Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec. Eu estou aqui com o Lauro, com o José, com o Michel. A gente vai falar um pouco do podcast, né, do Haroldo, do Inteligência Limitada, com o Vilela. Vou passar para os amigos se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, Lauro. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live especial, onde a gente vai aí refletir um pouco sobre essa entrevista que o Haroldo Dutra deu para o podcast Inteligência Limitada, um podcast muito grande, de muita audiência, é um dos maiores do Brasil, falando sobre espiritismo. Então, o Haroldo, ele tem uma representatividade no meio espírita, talvez depois do Divaldo o maior, em termos de números e alcance. Então, é uma coisa que atrai muitas pessoas, num canal gigante que atrai muitas pessoas e passa uma ideia do que as pessoas vão ter uma ideia do que é o espiritismo a partir da fala dele. Então, a nossa ideia é refletir um pouco sobre as ideias que ele apresenta, sempre fazendo o que a gente faz, comparando com Kardec, né? E deixando a todos que reflitam fazendo essa comparação. Que a gente tem uma ótima noite, uma ótima live, que todos participem, mandem questões, e eu passo para o resto da equipe se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eric, Lauro, Michel. Boa noite a todos. Tô me curando de uma gripe, então minha voz tá bem prejudicada. Vou me esforçar aí para tentar me comunicar. Bom, uma live muito importante hoje, né? Que a gente vai analisar a participação do Haroldo nesse podcast, Inteligência Limitada. Para quem conhece o mundo dos podcasts, como o Michel comentou, é um dos maiores do Brasil, né? Talvez esteja entre os 3 maiores do Brasil, junto com o Flow e o Podpah, né? Que é uma nova forma de comunicação, né? O mundo da internet, ele é muito vasto e os podcasts, eles, sobretudo depois da pandemia, eles cresceram muito, né? E atingem milhões de pessoas, às vezes até uma audiência maior que a da própria televisão, né? E a televisão está atenta a isso, tanto é que hoje em dia vocês podem observar que a televisão ela faz programas, principalmente no jornalismo esportivo, né? Você tem programas que copiam o formato do podcast, que é a mesa com os microfones e as pessoas conversando, né, num bate-papo aí na mesa. Então, estou dizendo isso para mostrar que a participação de um comunicador espírita num podcast como esse, ela é muito relevante, ela é muito importante, né? E num primeiro momento, todos nós ficamos felizes com essa notícia, com a participação do Haroldo nessa live, né? Claro que teremos críticas que ao longo aí do programa a gente vai demonstrar, mas num primeiro momento seria isso, é uma notícia positiva, eu diria, a participação do Haroldo Dutra no podcast do Vilela, no Inteligência Limitada. Bom, é isso. Boa noite a vocês, meus colegas aqui de estudo, e boa noite aos espectadores, a você que está nos assistindo agora. E como o próprio Kardec vai dizer que a força do Espiritismo está na unidade dos seus princípios, né? Então, o que nós estamos aqui, o nosso objetivo é tentar analisar, buscar analisar alguns pontos que foram colocados nesse podcast e tentar ver se está convergindo com princípios da doutrina espírita e, se não, né, a gente apresentar dentro das obras de Kardec esses princípios para que a gente possa, de fato, né, ir cada vez mais melhorando os nossos conhecimentos de modo geral. Esse é o objetivo do nosso encontro aqui. Eric. Perfeito, a gente já está aqui com várias pessoas, né? Flávio, Alexa, Mica, Ana,
a Mônica, o João, o Herbert, enfim, o Alex. Então, passar para o Michel fazer a introdução, né? E já pode ir para o primeiro react depois. Isso. Então, algumas informações rápidas para quem está nos assistindo e talvez não saiba, né? Como o José já disse, né? Hoje o podcast é um estilo de entrevista mais longo, que a televisão ela sempre teve entrevistas, mas no máximo de meia hora, 1 hora, e o podcast surgiu como uma entrevista de muitas horas. Hoje o podcast é o que atinge maior audiência aqui no Brasil e o Inteligência Limitada está entre os maiores, então é muita audiência. Para vocês terem uma noção, o canal no YouTube do Inteligência Limitada tem quase 5 milhões de seguidores. Não necessariamente isso representa uma pessoa só, porque, por exemplo, se você tem uma conta e liga o YouTube na televisão, tem 2, 3 pessoas assistindo, né? Então é uma abrangência muito grande. O Haroldo, enquanto um palestrante espírita, um divulgador espírita, como eu disse, depois do Divaldo, ele é hoje o que a gente tem de maior, de mais influente no Brasil e no mundo, né? Ele tem no Facebook 300 mil seguidores, no Instagram 600 mil seguidores e no YouTube, no canal do Haroldo, ele tem 500 mil seguidores. Então, ele tem muitas, é muita gente, né? Isso demonstra por que a gente quis falar sobre isso. Em segundo lugar, essa live que ele fez para o podcast do Inteligência Limitada teve mais de 600 mil visualizações. O pessoal está dizendo que travou. Vocês estão vendo isso? Para mim tá normal. Algumas pessoas estão dizendo que travou. Para mim também aparece normal aqui, mas bastante gente falou que travou. Então, vamos ver, vamos seguir. Então, essa live ela foi no dia 18 de outubro, ela já teve mais de 600 mil visualizações. E ela teve 54 mil curtidas. Então, são números expressivos tratando de espiritismo. Então, vejam o espiritismo chegando num podcast tão grande que não é espírita. É muito importante. Para finalizar essa minha introdução, eu diria, o Haroldo é uma pessoa que me parece muito estudada. Em termos de comunicação, tem uma ótima capacidade de comunicação, né? E me parece também uma pessoa honesta, né? Uma pessoa bem intencionada, simpática. Esses são pontos positivos. Confesso que a live dele me surpreendeu positivamente. Eu até comentei na época com os amigos, né? Porque ele ficou muito próximo e tratou muito de Kardec, porque geralmente não se fala em Kardec no chamado movimento espírita tradicional, mas tem alguns pontos que a gente entende que há falhas em termos de referências históricas que ele dá, e há alguns pontos que eu entendo que se ele se ativesse mais a como Kardec fazia e pensava, isso seria mais eficaz na divulgação. Então, é tanto essa questão da forma quanto alguns pontos do conteúdo que a gente vai procurar aqui também apresentar o nosso entendimento, as nossas reflexões, né? Então, feita essa ressalva e para passar para vocês, eu começaria dizendo que logo no início, para dar um exemplo e já passar para vocês, quando abre o podcast, o entrevistador, que é o Vilela, ele faz uma pequena brincadeira, né? Será que estamos só nós aqui